vai que vai com fé. Os seus pés já estão na estrada, o mundo agora é sua casa e a liberdade o seu amor. Vai que vai buscar suas razões e seus desejos. Ache uma canção que te faça voar. Estamos aqui, Álvaro César Galvão e eu, para mais um programa Chefes do Apetite. Hoje, com o chefe Beto Daidoni, do Clube A São Paulo. Seja bem-vindo, Beto. E iniciamos agora, como sempre, com um vinho que o Álvaro César Galvão vai apresentar, vai comentar, porque é ele que entende bastante de vinho, e nós vamos degustar. Álvaro, a palavra é sua. Bem-vindo, Beto. Obrigado. Gente, a gente estava com saudade de vocês, estamos voltando aí a todo vapor, então vamos começar logo. Esse é um vinho português, um vinho regional alentejano, que é um vinho de entrada, um vinho simples, e ele é feito com Cabernet Sauvignon, Aragonês e Alicante Bouschet. Bacana porque ele já tem tudo aqui no contrarótulo, então a gente não precisa nem fazer uma colinha. Vinícola? A vinícola é a Ajuda, deixe-me ver. Verdade Da Ajuda Nova. E quem nos brindou com esse vinho foi a Wanda Carvalho, que é de Portugal, estava na Feira Ela do não Vinhos. tem ainda, né, aqui uma representação no Brasil. Eu devia ter pego um guardanapinho aqui, Sem problema. mas servi pro Wagner. Obrigado, Beto. Servido pelo chefe. Vocês vão reparar que é um vinho simples, porém ele é bastante frutado, interessante. Como a gente não fica falando do vinho, o que a gente faz só menção é com o que ele poderia harmonizar. Então nada melhor do que já falar com o Beto, dentro de todas as especialidades que ele tem no Clube A São Paulo, o que a gente poderia, na opinião dele, harmonizar com um vinho desses, que tem inclusive um Cabernet Sauvignon um pouquinho mais carregado. Olha, é um vinho bem carregado mesmo. Eu penso que a rabada que a gente faz no almoço lá serviria muito bem esse vinho. Concordo plenamente. E como vinho português, nada melhor do que culinária portuguesa para ele. Um arroz de pato também seria super interessante. Muito São bem. dois Ele pratos tem que nós 13 temos de lá, álcool cara. e tem esse tanino É bastante exuberante, interessante. então comidas mais gordurosas são fáceis dele harmonizar e acompanhar. Você tem toda a Muito razão. bom, né? Dois exemplos bacanas. Então, acho que os dois melhores pratos que eu tenho lá para harmonizar esse vinho, arroz de Então, pato. antes da gente começar, Saúde. felicidades e chefe do apetite no ar de novo, moçada. Obrigado por ter me convidado, viu? Não, prazer é nosso. Bom, como nós falamos da culinária, eu tive a honra de estar lá no Clube A São Paulo, e o prato que eu experimentei, Álvaro, até fiquei muito curioso porque rabada é comida de mãe. Ontem mesmo eu comi uma rabada com polenta na minha casa e me lembrei eu me lembrei muito do chefe Beto Daidoni, porque o que eu falei para ele é que se aproximou muito, né? E ficou Daquela muito comidinha de parecido mãe, com aquela comida de mãe. Então eu Gostoso. percebo assim que a sua culinária tem muito essa preocupação dos aromas e sabores, né, da mãe, da avó, aquela comida que a gente relembre a infância, né? Por que isso? É porque em casa minha mãe sempre fez tudo, né? As massas, fazia na mão, minha avó. Então é uma coisa bem caseira, bem artesanal mesmo. Até hoje é assim. E eu fiquei em casa até meus 31 anos. Depois que eu saí, fui casar, enfim. E fui para Curitiba como representante de uma indústria têxtil. Acabei largando o meu e fiz o meu primeiro restaurante lá. Mas para fazer o restaurante eu tinha uma condição. Eu tenho que fazer as massas, eu tenho que fazer os molhos, eu tenho que assinar o meu cardápio. E até então nunca tinha fervido uma água. Quer dizer, Nossa, que bacana. não sabia isso. nada, absolutamente nada.
Liguei pra minha mãe, como é que faz a massa, qual a receita da massa, do molho de tomate, isso e aquilo e tal. E ela foi me passando todos esses dados. Acabei achando uma casinha lá para reformar, ficamos lá uns 2, 3 meses cozinhando em casa, fazendo massa, fazendo molho, convidando os amigos e tal. Foi uma coisa meio cansativa até. E acabei fazendo a espagueteria lá e o prato era espaguete com 18 tipos de molhos. Ou seja, meu primeiro restaurante foi isso. Era uma Espagueteria e os molhos à escolha. E os molhos à escolha. Depois de alguns meses fui colocando outras massas, salada. Todas feitas por você. Tudo feito lá. Tudo feito lá. Que bacana. Depois de um tempo eu estava com um volume grande, chamei minha mãe foi morar lá em Curitiba. Ela que fazia as massas do restaurante. Né? Daí vim para São Paulo, fiz o Daidone aqui, minha mãe que continuava fazia as massas lá. Aí eram 18 tipos de massas. Então, quer dizer... 18 tipos de massa e um molho. E um molho. Risotos, enfim. Porque, antes de fazer o Daidone, eu fui para a Itália, fui ver como é que o pessoal cozinhava lá, quais eram as tendências da culinária italiana naquela época. Vim para cá e fiz o Daidone. Então essa coisa da casa para o restaurante tá na minha vida profissional. Interligada, né? Super assim. E eu gosto de ter esses sabores da casa, esses aromas da casa por causa disso, quer dizer, é a influência da minha própria família. Né? A coisa que nos restaurantes tem muita técnica, tem muita coisa nova, é um produto semi-pronto, não, lá é feito tudo. Se fôssemos fazer em casa, do jeito que as mamas... É uma cozinha de autor. Aqui. Exatamente, né? Então assim, por que a rabada, por que a braciola, por que... Enfim, esse cardápio do almoço que eu fiz agora é exatamente isso, essa coisa meio que saudosista, né? Sei. Puxa, o que a vovó fazia, o que a tia fazia, o que é mais interessante é que o sabor e o aroma é fiel àquilo que era feito antes. Que legal. Sabe? Você sabe e que é por isso que você fala, puxa, parece a rabada que a minha mãe faz. Né? Esse link com a memória afetiva, olfativa, aquela coisa do gustativo que nos lembra a memória de casa, da avó, é super importante em todas as fases, não só na gastronomia como no vinho. Por isso que às vezes você linka, lembra o quarto da minha avó. As pessoas acham estranho, mas tem um cheiro característico, afetivo, que a pessoa lembra daquilo. Então, é muito bacana você falar isso. Essas sensações que você tem, puxa, que me lembra isso, né? Quer dizer, o que é? É muito interessante. E ter um cardápio assim, para mim foi prazeroso demais ter feito. E o resultado lá no restaurante está sendo muito bom. Que ótimo. Muito bom, porque o retorno está vindo, as pessoas têm voltado, a casa está crescendo, justamente por causa disso. É um restaurante com culinária diferenciada. O que é interessante que você falou é essa busca pelo conhecimento também, porque você não sabia ferver uma água, nos disse, e foi em busca do conhecimento. Foi. O quanto um chefe, né, um estudante, na verdade não chefe, mas um estudante de gastronomia, ele deve se dedicar ao conhecimento. Né? Isso é o tempo todo. Tem que ler bastante, tem que procurar, tem que viajar, né, tem que pesquisar. Eu, depois de 21 anos de profissão, foi aquilo que eu te falei lá. Hoje, eu ainda penso que sei fazer, sabe? Não tenho tanta certeza assim. Mas essa busca. Isso é bacana. É leitura, é pesquisa. Então, hoje eu estou um pouquinho melhor do que eu era quando eu abri, em 91, a espagueteria. Porque eu li muito, viajei bastante, pesquisei, até hoje faço isso, e todos os chefes fazem isso, né? A procura de dados novos, certo, de produtos novos, ou de produtos que existem aí, esquecidos, que você pode retomar para fazer uma receita.
o cara não para, não tem jeito, é todo dia, toda hora, pesquisando, testando. Você tem um endereço para passar para os nossos Tenho sim. internautas. Clube A São Paulo está na Avenida das Nações Unidas, 12.559. O telefone lá é 3043-8343 e fica no Hotel Sheraton WTC, no piso C. A casa está aberta para todas as pessoas, né? Jantar de quinta a sábado e o almoço de segunda a sexta-feira. E o Todos site? estão convidados. Fala o site para ele. É www.clubeasaopaulo.com.br. Entra no nosso site lá, tem todas as informações. Então, obrigado mais uma vez à Vinícola Herdade da Ajuda, que está aí procurando uma importadora no mercado, procurando parceiros. Eu só queria dar um alôzinho antes de terminar. Eu estive a convite da Estância Guatambu para a inauguração da vinícola lá em Dom Pedrito, e eles lançaram 2 vinhos, especialmente um espumante e o rosado, que o Brasil vai ficar de queixo caído, um corte diferente. Vamos em breve mostrá-lo aqui. Quando é que você vai fazer o jantarzinho na minha casa com esses vinhos? Vamos fazê-lo em breve. Tá bom, então. Saúde. Obrigado a Saúde, todos. então. Saúde. Sejam bem-vindos. Até o Tchau, próximo tchau. programa Chefes do Apetite.